Olá, tudo bem? Meu nome é Maria Cristina Lopes, eu sou psicóloga da dança e eu queria te falar hoje sobre o perfeccionismo. A gente sabe que o perfeccionismo é super comum na dança, mas eu queria destrinchar um pouquinho melhor ele. Para início de conversa, o que é o perfeccionismo, né? O perfeccionismo faz parte do que a gente chama de distorções cognitivas. E o que são as distorções cognitivas, por sua vez? Elas são maneiras não adequadas e não adaptativas de interpretar o mundo ao meu redor ou a mim mesma. Para entender o que são as distorções cognitivas, primeiro a gente precisa falar sobre como que funciona a nossa mente a partir da psicologia cognitiva. Nós entendemos que existem milhares de pensamentos automáticos que aparecem na nossa cabeça todo dia, sejam frases ou imagens. Por exemplo, se eu tenho medo do palco, possivelmente eu vou pensar: e se eu cair do palco? E se isso acontecer comigo quando eu estiver no palco? Ao mesmo tempo, pode passar uma imagem pela minha cabeça, eu caindo de fato no palco com a bunda no chão e fazendo um vexame. Então são dois tipos de pensamentos automáticos, frases e imagens. As distorções cognitivas já são os tipos de pensamento, sejam frases ou imagens, que na verdade não são adaptativos, são inadequados. E a gente tem 1 milhão de tipos de distorções cognitivas possíveis. Por exemplo, a gente tem o pensamento que a gente pode chamar de tudo ou nada. A gente vê o mundo em dicotomias. Sabe aquela história que é muito comum quando a gente se refere aos contos de fada? Da bruxa má e da princesa boa e bonita. As coisas são vistas um pouco assim, como dicotomias, ou absolutamente ruim e mal, ou absolutamente bom. Outro tipo de distorção cognitiva a gente chama de leitura de pensamento, quando a gente acredita que a gente é capaz de ler, de saber, de ter acesso ao que o outro está pensando, por exemplo. Esse tipo é muito comum em relações, por exemplo, de aluno com professor ou ainda em relacionamento amoroso. Então o aluno pode pensar, por exemplo: ele não me corrigiu hoje, o professor não me corrigiu hoje porque ele não gosta de mim e ele não acredita em mim. Então, estou fazendo uma leitura do pensamento desse professor como se isso fosse possível, como se fosse possível eu saber essas motivações sem qualquer evidência disso, né? Com a única evidência de que ele não fez alguma correção naquele momento, naquele dia. Dentre os inúmeros tipos de distorções cognitivas, a gente tem o perfeccionismo. O perfeccionismo vê o mundo e principalmente a si mesmo dessa maneira: imperfeito ou ruim. Então, se eu não alcanço a perfeição, mesmo que aquilo seja bom, eu interpreto como desprezado, eu interpreto como algo ruim, não suficiente. Que bailarino nunca recebeu um elogio, seja do professor, de um colega, de quem quer que seja, e imediatamente pensou: ah, mas não foi tão bom assim. Ah, mas eu não consegui verdadeiramente o que eu queria. Então são pensamentos que indicam uma valorização de uma perfeição muitas vezes inalcançável, que desvaloriza qualquer progresso. E hoje eu queria falar de um aspecto muito específico do perfeccionismo. Nós temos alguns estudos que indicam que o perfeccionismo diminui a nossa capacidade de criação, a criatividade. Fator esse que é tão importante se a gente está falando de arte, de dança. A gente precisa ser capaz de criar, mesmo quando o nosso trabalho, a nossa função não é criar uma coreografia. A gente tem que adaptar, por exemplo, uma coreografia já montada por outra pessoa para o nosso corpo, né? Então, se eu preciso adaptar, isso significa criar no meu corpo essa coreografia. E mesmo se a gente nem sequer está falando de processo criativo, né? A gente não está falando disso, a gente está falando de uma aula normal. A gente precisa adaptar aqueles movimentos ao nosso corpo. Isso vai ser diferente para o meu corpo, para o corpo de fulano ou de ciclano. Então, para adaptar para o meu corpo, eu vou precisar
de criatividade. Eu vou precisar testar os meus limites, eu vou precisar fazer várias movimentações diferentes para enfim conseguir chegar ao resultado que eu espero. No entanto, o perfeccionista, ele valoriza tanto a perfeição que muitas vezes ele não se percebe capaz ou ele não consegue fazer testes ou se fazer de bobo, por exemplo, né? Sabe quando na aula de dança todo mundo começa a fazer várias movimentações de brincadeira, brincar de dançar, ou tentar dar várias piruetas e aí um cai, o outro ri e tudo mais? Muitas vezes esse tipo de brincadeira pode ser muito difícil para uma pessoa perfeccionista, porque ela não gosta de testar, de brincar o movimento, né? Ela gosta de acertar, de fazer o que é o correto. Então ela não se permite muito essas movimentações que fogem do que ela idealiza como perfeito. É claro que não dá pra gente limitar demais o que é o perfeccionismo, porque isso pode ser uma experiência diferente para cada pessoa perfeccionista. Então pode ser até que você seja perfeccionista e não se identifique exatamente com o que eu tô falando. Pode ser que isso se manifeste na sua realidade de uma outra maneira. Mas o que a gente sabe é que, no geral, o perfeccionismo, sim, diminui a capacidade de criação, a criatividade. Obviamente, se eu penso só em perfeito e descarto todo o resto, como é que eu vou ser capaz de criar algo que foge dessa coisa perfeita? Né? Para a gente criar, a gente tem que pensar fora da caixa, a gente precisa testar, a gente precisa pensar em soluções que às vezes não são práticas ou que fogem do óbvio. Então uma pessoa perfeccionista vai ter dificuldade com isso. Isso é para te dizer que, apesar do perfeccionismo poder trazer alguns benefícios, né? Muitas vezes a gente tem um padrão tão alto que a gente tenta, né, corresponder àquilo de uma maneira incessante. E isso, de algum nível, pode até ajudar a gente a manter um padrão de comportamento, de disciplina. No entanto, isso também traz inúmeros prejuízos. Aqui eu estou falando sobre a criatividade, mas o perfeccionismo ele também traz muita ansiedade. Extrema ansiedade e, em muitos casos, até transtornos de pânico, que são muito mais desafiadores para a pessoa que sente os sintomas. Então, meu recado é muito mais para a pessoa perfeccionista tentar perceber que, na verdade, aquilo que ela valoriza tanto tem os seus malefícios, tem o seu lado ruim e que talvez não seja a melhor das soluções. Afinal, muitas vezes, um outro colega que não é perfeccionista, ele consegue ter um progresso muito mais rápido, justamente porque ele se permite testar na dança, explorar os movimentos, explorar os seus limites e também enxergar o seu progresso. Muitas vezes o perfeccionismo ele nos torna cegos. Então a gente muitas vezes não percebe que a gente está progredindo, a gente acha tudo muito ruim. E se a gente acha tudo muito ruim, a gente não consegue ver onde a gente está acertando. A gente não consegue investir naquilo que está funcionando pra gente. Afinal, tudo é ruim, tudo é péssimo. Como é que a gente vai conseguir enxergar com clareza o que a gente está fazendo, o que está acertando, o que está bom, o que não está, enfim. Isso tudo também para te dizer que a mente, os nossos pensamentos importam. Eles vão regular muito do nosso comportamento, eles vão regular as nossas escolhas de vida, eles vão regular a forma como a gente vai se portar, o quanto que a gente investe ou não em sonhos, se a gente desiste ou não da dança. Então, cuidado, olhe com um pouco mais de carinho com tudo que passa dentro de você, porque isso importa de verdade. Né? Então, realmente cuide de você mesmo, de você mesma, com mais atenção, com mais carinho, com mais paciência, exerça um pouco mais de autocuidado. O perfeccionismo não vai ser somente resolvido com isso, mas enxergando as coisas de uma outra maneira, você pode buscar ajuda muito mais fácil, você pode buscar estratégias para cuidar de você mesmo com mais dedicação, e isso tudo pode te ajudar. Para casos mais, não sei se extremos, mas que a pessoa não tem todas as ferramentas para lidar com o perfeccionismo ainda, a terapia é o melhor remédio,
né? É o melhor caminho, é a melhor solução para você aprender a lidar com isso tudo. Na maioria dos casos não precisa de um tratamento medicamentoso, né? A não ser em casos de um pânico excessivo ou de uma ansiedade excessiva. Bom, espero que esse vídeo possa ter te ajudado a se entender um pouquinho mais e que talvez eu possa ter conseguido te ajudar dessa maneira. Quero te convidar para se inscrever no canal, que é super importante, assim como curtir o vídeo para ele chegar para mais pessoas, e principalmente acessa ao meu site, porque lá você encontra vários materiais sobre esse e outros assuntos que também são bem interessantes. Então você consegue ter acesso a alguns e-books gratuitos, alguns outros pagos também, workshops, artigos e um monte de outras coisas que você consegue ter acesso com conteúdo lá. É isso, até a próxima, tchauzinho!